Abram suas Bíblias em Romanos capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do verso 13 até o verso 17, dando continuidade à nossa série de mensagens na carta aos Romanos. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Nessa noite nós vamos do verso 13 até metade do verso 17, porque a segunda metade do verso 17 tem a ver mais com o tema seguinte do apóstolo Paulo, que é sobre a natureza da fé de Abraão. Meus queridos, na nossa exposição da carta aos Romanos, nós vimos que o objetivo de Paulo aqui é expor a doutrina da justificação pela fé, de que maneira Deus justifica pecadores. Ele começou a carta dizendo que pecadores precisam ser justificados. No capítulo 1, ele menciona que mesmo aqueles povos distantes, aqueles povos que são chamados de pagãos ou gentios, que nunca ouviram a respeito do verdadeiro Deus, nunca ouviram a lei de Moisés, nunca ouviram o Evangelho, esses povos, eles estão perdidos, eles estão condenados, porque há uma revelação que Deus fez de si mesmo na própria natureza e na consciência dessas pessoas, de maneira que essas pessoas, elas são indesculpáveis quando elas se curvam diante de ídolos e elas adoram o sol, a lua, as estrelas ou qualquer outra manifestação natural. Então o apóstolo Paulo diz que eles estão debaixo da condenação de Deus. Não há inocente nenhum em qualquer parte do mundo. Nunca houve, não há e não haverá. E a mesma coisa tem a ver com os judeus, aí já estamos no capítulo 2. Paulo diz que os judeus receberam a lei de Deus, mas eles não guardaram essa lei. E essa lei é testemunho contra eles, de que eles são pecadores e estão debaixo do justo juízo de Deus. No capítulo 3, Paulo então fecha a humanidade, coloca toda a humanidade no mesmo pacote, com aquela expressão que é bem conhecida de todos, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos aí judeus e gentios, todo tipo de raça, etnia, pessoas de toda origem, não há um só que possa reivindicar inocência diante de Deus. E aí, a partir de metade do capítulo 3, o apóstolo Paulo começa a expor de que maneira Deus salva pecadores, tanto judeus como gentios. E a resposta é mediante a obra de Cristo na cruz do Calvário. Como Cristo na cruz derramou seu sangue para salvar pecadores, e mediante a fé em Jesus Cristo, Deus justifica pecadores, quer sejam os pagãos, quer sejam os judeus. E aqui no capítulo 4, ele prova o que ele está dizendo através do exemplo de Abraão. Abraão foi escolhido de forma muito inteligente pelo apóstolo Paulo, porque Abraão era o herói dos judeus. Os judeus consideravam Abraão como o pai da nação hebraica, como o amigo de Deus, aquele que era o patriarca de toda aquela descendência, e os judeus se orgulhavam de ser filho de Abraão. Então Paulo toma Abraão e diz, então vamos ver como foi que Abraão foi justificado. E Abraão, segundo Paulo, foi justificado não pela guarda da lei ou por obras, mas mediante a fé nas promessas de Deus. E depois de Paulo demonstrar isso, no começo do capítulo 4, ele cita o exemplo de Davi, que era outro herói da nação judaica,
Como Davi também declara que o homem é justificado diante de Deus pela fé e não pelas obras, não pelos méritos. Paulo faz uma citação do Salmo 32, corroborando, não é? Ratificando com a experiência de Davi aquilo que ele já tinha dito sobre Abraão. Mas aí vinha uma pergunta. Abraão é o pai da nação judaica e o símbolo dos judeus é a circuncisão. Então, não será que, se Abraão foi justificado, perdoado por Deus, a salvação que Deus tem para dar não é somente para aqueles que são descendentes de Abraão, cujo símbolo é a circuncisão? Aí Paulo então responde dizendo não, porque quando Abraão foi circuncidado, ele já tinha crido fazia cerca de 14 anos. A circuncisão veio quase 2 décadas depois que Abraão creu em Deus e foi salvo. Logo, quando Abraão foi circuncidado, ele não era judeu, não era gentil, não tinha ainda essa categoria. Então, a salvação é pela fé e não mediante a circuncisão. E agora vem uma outra pergunta. Vocês têm que lembrar que Paulo, quando está escrevendo essa carta, ele tem em mente uma audiência lá em Roma, onde havia judeus que o questionariam a respeito dessas coisas. E natural, é por isso que a carta aos Romanos está cheia de referência a Abrão, a Davi, circuncisão, lei, Israel, sacrifício, toda essa linguagem do Antigo Testamento. Então, Paulo, mais ou menos, imagina alguém lá em Roma dizendo o seguinte: mas espera aí, Deus prometeu que Abraão seria o herdeiro do mundo. E essa promessa foi feita porque Abraão guardou a lei. Então, segue-se que aqueles que guardam a lei, que são os judeus, estes é que são os verdadeiros herdeiros de Abraão. Eles é que vão herdar o mundo. Será que é verdade? É isso que Paulo trata aqui na passagem que eu li para vocês e que nós temos que examinar agora. Para que a gente entenda corretamente o que é que está acontecendo aqui, eu preciso explicar 2 conceitos, mais uma vez para vocês. O primeiro deles são as promessas que Deus fez a Abraão. Em resumo, essas promessas estão em Gênesis capítulo 12, capítulo 15 e capítulo 17. E eu vou dar para vocês um sumário delas. Essas promessas que Deus fez a Abraão são, primeiro, que Deus iria fazer dele uma grande nação. Deus chamou Abraão. Abraão era um pagão que morava lá na Mesopotâmia, numa cidade chamada Ur. O nome dele, Abrão, que significa pai elevado, é interpretado pelos rabinos pelo fato de que ele olhava para os céus, para as estrelas. Ele era um astrólogo, alguém que ficava, tentando entender o destino das pessoas e o seu próprio examinando as estrelas. Por isso o nome Abrão, pai elevado, aquele que olha para as alturas. Deus foi lá e chamou esse homem e disse: sai daí e você vai para uma terra que eu vou te dar. E vou fazer de você uma grande nação, uma nação numerosa como as estrelas do céu, e te darei a terra das tuas peregrinações por herança. Você vai peregrinar numa terra e um dia eu vou te dar essa terra, não a você, mas aos seus descendentes. E na época que Deus disse isso, aquela terra era habitada por 7 povos diferentes, nações pagãs. Deus disse também que haveria de abençoá-lo, que abençoaria quem o abençoasse e amaldiçoaria quem o amaldiçoasse, que reis e príncipes viriam de Abraão e que nele seriam benditas todas as nações da terra. São promessas muito grandes e promessas assim impensáveis que Deus fez a esse pagão chamado Abrão na época. Paulo aqui, no texto que eu li para vocês, ele resume todas essas promessas numa promessa só. Veja, no verso 13: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Então Paulo resume nessa expressão todas as outras promessas. Herdeiro do mundo. Ou seja, Deus prometeu a Abraão que o mundo ia ser dele. Todas aquelas promessas, de ti farei uma grande nação, de ti virá alguém em quem serão benditas todas as nações da terra, príncipes virão de ti e tudo mais. No final, o que Deus estava dizendo a Abraão é o seguinte: a você e a sua descendência eu vou dar a terra. Você vai ser herdeiro do mundo. O mundo será seu por herança. Eu estou te dando isso. É a promessa que eu estou fazendo. É assim que Paulo resume todas aquelas promessas do livro de Gênesis na história de Abraão, que todos nós
conhecemos muito bem. E quando Paulo se refere a isso aqui, né, que Abraão seria herdeiro do mundo, ele ou sua descendência, Paulo está pensando não no mundo físico como nós o conhecemos agora, mas no novo mundo que Deus prometeu já no Antigo Testamento que haveria de criar. Há uma promessa, várias promessas no livro dos profetas, especialmente Isaías, de que Deus haveria de fazer uma nova realidade. Esse mundo que ele criou foi contaminado pelo pecado. Deus então faria um novo céu e uma nova terra e daria ao seu povo. O judeu entendia que isso era uma promessa para ele. Por quê? Porque ele era descendente de Abraão, ele era circuncidado, ele recebeu a lei. Eles eram os legítimos herdeiros de Abraão, portanto, eles herdariam a terra. A nação de Israel um dia seria a nação predominante. Todas as demais nações prestariam tributo à nação de Israel e Davi se sentaria no trono de Jerusalém, um descendente de Davi, e de lá governaria todas as nações. Era assim que o judeu entendia isso aí. Mas Paulo agora ele vai dizer que os verdadeiros descendentes de Abraão não são os seus descendentes físicos, mas aqueles que creem nas promessas de Deus da mesma forma que Abraão creu, da mesma maneira que Abraão creu. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que o novo céu e a nova terra que Deus está fazendo e que se aproxima, ele será a herança daqueles que creem no Filho de Abraão, o descendente que abençoou o mundo todo, que é Jesus Cristo. Esse vai ser o ponto aqui que o apóstolo Paulo vai fazer. Agora, o segundo conceito que nós precisamos relembrar aqui é a respeito da lei de Moisés. Porque a pergunta de Paulo aqui no verso 13, aliás, a afirmação de Paulo no verso 13, é de que não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Por que Paulo está levantando essa questão? Ele está dizendo, olha, a promessa de herdar o mundo, esse mundo maravilhoso que Deus haverá de trazer ainda, isso não foi resultado da lei. Por que Paulo está dizendo isso? Porque os judeus acreditavam que as promessas que Deus fez a Abraão foi exatamente porque Abraão era um guardador da lei. Era um guardador da lei. O argumento dos judeus era mais ou menos o seguinte: Deus havia revelado a lei a Abraão 430 anos antes de Moisés. Então, Abraão sabia em detalhes tudo aquilo que um dia Deus mostraria a Moisés 430 anos depois. Abraão está aqui, 430 anos depois, Moisés dá a lei à nação de Israel. Mas os judeus diziam, não, antes de dar a lei a Moisés, Deus já tinha revelado a lei a Abraão. Então, Abraão guardou a lei. E porque ele guardou a lei, Deus fez essa promessa de que ele havia de herdar o mundo. Tem até uma citação aqui que eu anotei, de um livro apócrifo chamado Baruque, capítulo 44, 19 a 21, que foi escrito por judeus antes de Jesus Cristo, que fala sobre Abraão dizendo assim: Abraão guardou a lei do Altíssimo e estava em aliança com Deus. Deus lhe deu a circuncisão e quando Abraão mostrou que era fiel, Deus lhe prometeu com juramento que o abençoaria com numerosa descendência e lhe daria a terra. É uma citação de um livro apócrifo escrito pelos judeus um pouco antes de Paulo. E esse, é claro, a gente não aceita os livros apócrifos como inspirados, mas eles eram lidos e eles circulavam no meio da comunidade judaica e refletia a crença dos judeus de que Abraão tinha sido um guardador da lei, cumpriu fielmente a lei, e foi por isso que Deus deu a ele a promessa de que um dia ele haveria de herdar a terra. A lei de Moisés, a gente precisa refletir nisso aqui, entender, ela foi dada 430 anos depois de Abraão, quando Deus tirou os israelitas, filhos de Abraão, do Egito, sob o comando de Moisés. Atravessaram o Mar Vermelho, chegaram no Monte Sinai, Moisés sobe, passa 40 dias no alto do monte, e ali Deus revela para ele a lei. Essa lei, ela pode ser dividida em 3 categorias, apenas para facilitar. Nós fazemos essa categorização. A lei cerimonial, que tinha a ver com templos, sacrifícios, sacerdotes,
purificação, circuncisão, dieta religiosa, dias de festas, tudo isso Deus revelou a Moisés e mandou que ensinasse ao povo. Depois tinha a lei civil, que tinha a ver com Israel como nação, e que se referia à divisão da terra, cultivo, colheita, guerra, prisioneiros, família, casamento, negócios. Então, há muitas leis no Antigo Testamento que foi dada através de Moisés para os judeus que tem a ver com isso. Israel como uma nação. E tinha a lei moral, que era o resumo das leis e princípios universais de Deus para a nação de Israel e para o mundo todo, e que estão resumidos nos 10 mandamentos. Eu sou o único Deus, diz o Senhor. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de descanso para santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não furtarás e não cobiçarás coisa nenhuma do teu próximo. Então, a lei, com sua tripla divisão, foi dada através de Moisés para os descendentes de Abraão 430 anos depois que Abraão havia crido em Deus. O alvo da lei, o alvo de Deus ter feito isso era mostrar como Ele é santo, mostrar a sua vontade, enquadrar o pecado, porque na hora que Deus diz faça isso e não faça aquilo, então quando você faz o que Deus diz para não fazer e você deixa de fazer aquilo que Ele manda fazer, você está enquadrado, você pecou, você quebrou, transgrediu a lei de Deus. A lei foi dada para isso, para mostrar que ninguém pode obedecer a Deus perfeitamente, para apontar a necessidade de um Salvador e também para mostrar de que maneira Deus pretendia salvar pecadores. Isso já estava embutido na lei cerimonial, com aquele sacrifício constante de animais que era feito no templo, o ministério dos sacerdotes intercedendo e assim por diante. Deus queria mostrar como o seu povo deveria viver. Bom, agora que a gente viu as promessas e viu a lei, nós estamos prontos para entender esse texto e vamos ver como é que Paulo argumenta aqui. E depois eu quero fazer algumas aplicações para nós. Isso aqui foi só a introdução, né? Vamos entrar no texto agora. Bom, primeira afirmação de Paulo está aí no verso 14. Abraão não recebeu a promessa de ser herdeiro do mundo por intermédio da fé. Não, não foi isso. Verso 13, não foi por intermédio da lei, a lei de Moisés, que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. A razão mais óbvia, não é, pela qual Paulo está dizendo isso é que a lei só foi dada 430 anos depois. Não é que Deus não tinha revelado a sua vontade a Abraão. Se você voltar comigo aí lá para Gênesis, capítulo 25, no verso 6, aliás, verso 26, verso 5, Deus está dizendo aqui, olha, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Está vendo aqui? Diz o rabino. Aqui, está vendo? No livro de Gênesis está dizendo que Abraão obedeceu, guardou os mandamentos, guardou os preceitos, guardou os estatutos e guardou as leis. Isso é a prova de que Abraão conhecia toda a lei de Moisés. Mas a verdade é que isso aqui é uma referência apenas às orientações que Deus deu a Abraão quando apareceu a ele. Sai da tua terra, da tua parentela, circuncida a ti mesmo, circuncida teus filhos, estabelece uma aliança, anda na minha presença, sê perfeito. Então não se refere a todo o sistema legal que Deus revelou a Moisés somente 430 anos depois. Somente 430 anos depois. Ou seja, Paulo está dizendo, não foi mediante a lei que Abraão recebeu a promessa de ser herdeiro do mundo. Isso aqui está muito claro. Ou seja, ela foi feita, ainda aqui no verso 13, essa promessa foi feita mediante a justiça da fé. Foi porque Abraão creu em Deus que ele recebeu as promessas. O melhor comentário dessa passagem aqui é o livro de Hebreus. Abra aí comigo. Hebreus capítulo 11. Veja só como o autor de Hebreus diz a respeito de Abraão, do verso 8 até o verso 11. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança,
e partiu sem saber para onde ia. Como é que ele fez isso? Pela fé. Verso 9: pela fé peregrinou na terra da promessa, ou seja, Deus já lhe havia prometido. Então, pela fé, ele andou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele das mesmas promessas. Ou seja, as promessas já tinham sido feitas e foram feitas, e Abraão as recebeu pela fé. O verso 11: pela fé, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara era mulher de Abrão, era estéril, avançada em idade, e juntamente com seu marido creu quando Deus disse: de ti sairá alguém que abençoará todas as nações, se referindo ao Messias, se referindo a Jesus Cristo. Abraão e Sara creram, e as promessas são por conta disso, por conta da fé nas promessas de Deus, e não porque Abraão tinha guardado toda a lei de Moisés, cada detalhe dela, como os rabinos diziam, os livros apócrifos dizem, e até hoje alguns defensores do legalismo dizem também. A conclusão de Paulo, então, é que aqueles que são da fé é que são os verdadeiros herdeiros de Abraão. É para esses que Deus fez a promessa. Agora, em seguida, ele dá 3 razões pelas quais não podia ter sido pela lei, que está aí do verso 14 em diante. Vamos ler então o verso e vamos ver esses motivos aqui. Por que não podia ter sido pela fé? Verso 14. Pois, se os da... Desculpe, por que não podia ter sido pela lei? Pois, se os da lei é que são os herdeiros, primeiro, anula-se a fé. O que ele está dizendo? Se aqueles que são da lei, que são judeus, descendentes de Abraão, que tinham a lei e queriam guardar a lei para ser salvos e ser herdeiros da promessa. Ele está dizendo, se esses é que são os herdeiros de Abraão, então anula-se a fé. Aqui está óbvio que fé e guarda da lei são 2 coisas incompatíveis. Uma exclui a outra. Se a promessa de herdar o mundo é pela lei, está excluída a fé. Não dá para combinar guarda da lei com fé, porque guarda da lei tem a ver com mérito humano. Deus diz, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Se você faz, você tem direito, você tem mérito, você mereceu aquilo. Você vai receber aquilo como uma dívida que Deus contraiu com relação a você, e no fim a glória é sua. Mas a fé, ela não é mérito humano. A fé é a recepção gratuita da dádiva de Deus, do presente de Deus. Um sistema exclui o outro. Se a herança é pela guarda da lei, anula-se a fé. Então não tem como incluir a fé no sistema de salvação de Deus. Uma coisa exclui a outra. E às vezes os crentes são meio bipolar ou esquizofrênicos nisso, porque eles dizem que creem em Jesus Cristo, mas no fundo eles esperam merecer alguma coisa de Deus. Você encontra muito crente assim. Ele diz, não, Jesus Cristo é meu Salvador, eu creio nele, e lá no fundo do coração ele tem alguma confiança de que ele merece alguma coisa da parte de Deus, de que ele tem méritos no céu, de que ele não é tão ruim assim, tem gente pior do que ele faz alguma coisa boa e que Deus então vai dar um merecimento dele, coisa desse tipo. Aqui o apóstolo Paulo diz, se for pela guarda da lei, está anulada a fé. São 2 sistemas incompatíveis, ou é pela fé e pela graça, ou é pela guarda da lei, mas não tem como juntar as 2 coisas, uma exclui a outra. Então essa é a primeira razão pela qual a herança ou herdar o universo que Deus tem preparado para nós não é pela guarda da lei e, portanto, não pertence exclusivamente aos judeus. A segunda razão que Paulo nos dá aqui, está no verso 15, está no verso 14 ainda, ele diz, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a promessa foi dada com base na fé de Abraão, na fé que Abraão teve. Mas então, se agora é mediante a guarda da lei,
Então está cancelada a promessa, porque a promessa foi feita com base num esquema. Deus prometeu a Abraão que ele seria herdeiro do mundo, lá em Gênesis 12, Gênesis 15 e Gênesis 17. A lei foi dada em Êxodo 20, 430 anos depois. Então Deus não podia e não fez isso, revogar o acordo que ele tinha feito com Abraão. A promessa foi feita pela fé. Se a lei que vem 430 anos depois revoga isso, então nós estamos complicados. Mas a verdade é que não revoga. Deus não estabeleceu um novo contrato, uma nova base de salvação. A base sempre foi mediante a fé. Então, se é pela lei, a promessa que Deus fez a Abraão está anulada, porque foi feita com base na fé. É como se Deus tivesse dado a palavra dele e tivesse voltado atrás depois, como se ele tivesse assinado um contrato e depois rasgou o contrato e fez outro. Anulou, rasgou. Se é pela lei, então está cancelada a primeira coisa que Deus fez. E é óbvio que que isso não pode ter acontecido. Terceira razão pela qual a promessa não é pela lei, está no verso 15. Porque a lei, ela não traz promessa, ela traz ira. Verso 15, porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. A lei suscita a ira. Suscitar quer dizer provocar, estimular, incentivar. E a ira aqui é a ira de Deus. O que Paulo está dizendo é que a lei, ela provoca a ira de Deus. Por quê? Porque a lei diz, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, honra teu pai e tua mãe, não terás ídolos diante de mim. E nós quebramos essa lei. E como resultado, Deus fica irado, que é a reação justa do seu caráter santo. Então a lei não traz promessa. A lei, na verdade, provoca a Deus. Por quê? Porque a lei foi dada para pecadores como vocês e eu, e nós a quebramos, transgredimos diariamente, provocando a ira de Deus sobre nós e não a promessa. A única promessa que a lei traz é que você vai para o inferno, porque você quebrou a lei de Deus. É a única promessa que a lei pode fazer. Não é pela lei, porque a lei suscita a ira e não promessa. Porque onde não há lei, também não há transgressão. É claro que antes da lei de Moisés tinha transgressão no mundo, tinha pecado no mundo. Mas quando a lei veio como um sistema todo organizado, enquadrou. A pessoa está enquadrada, ela está debaixo do juízo de Deus. A transgressão foi legalizada, já foi caracterizada como transgressão da lei de Deus. Então o sistema legal dado por Moisés, longe de ser a base da promessa, ao contrário, ele provoca a ira de Deus. Nunca pode ser pelo nosso merecimento, porque nós não conseguimos cumprir a lei de Deus e só merecemos a sua ira. Depois de ter dado 3 razões pelas quais não pode ser pela lei, Paulo dá 2 para dizer por que é da fé. Está no verso 16. Essa é a razão porque a herança provém da fé. Primeiro, para que seja segundo a graça. Eis a razão pela qual Deus resolveu prometer a Abraão que ele herdaria o mundo, com base na fé que Abraão teve, para que fosse pela graça, porque fé e graça são compatíveis. Fé e graça são compatíveis. É pela graça mediante a fé. Fé não é mérito humano. Na Bíblia, a fé nunca é visto como sendo um mérito meu. A fé é a mão que se estende, súplice, para receber a promessa de Deus, a graça de Deus e a misericórdia de Deus. Fé nunca é atribuído a nós como mérito, mas é até crer é uma obra de Deus, como está lá em Efésios capítulo 2, que a salvação é pela fé, e isso não vem de vós, isso se refere à fé, mas é um dom de Deus. Então, por isso é que foi pela fé, para que fosse pela graça, para que Deus mostrasse como Ele é bom, para que Ele não ficasse devedor a homem nenhum, para que nós pudéssemos cantar a sua glória e a sua misericórdia para conosco. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça.
A segunda razão pela qual é pela fé, ainda no verso 16, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. E aí Paulo cita aqui, Gênesis 17:5, aquela promessa, por pai de muitas nações te constituí. A segunda razão pela qual a promessa de ser herdeiro do mundo foi dada pela fé, é porque assim aqueles que têm fé podem herdar juntamente com Abraão e os seus descendentes. Porque se fosse pela lei, seria somente dos judeus. Se fosse pela circuncisão, seria somente dos judeus. Mas como é pela fé, pode ser de brasileiros, como vocês e como eu. Nós podemos ser herdeiros dessa promessa. Se somos crentes em Jesus, nós somos herdeiros dessa promessa de herdar o mundo, de habitar no novo céu e na nova terra, onde finalmente a justiça irá habitar, onde esse mundo será expurgado finalmente de todo o pecado, a criação será restaurada, Deus estará entre nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Maravilhas incontáveis e indizíveis, como nós encontramos no livro de Apocalipse e em outras passagens da Bíblia, inclusive no livro do profeta Isaías, capítulo 60 em diante, particularmente 66, onde ele fala do novo céu e da nova terra. É pela fé para que possa ser para você, para que possa ser para mim, que creiam em Jesus como sendo filho de Abraão, em quem serão benditas todas as nações da terra. E aqui nós já caminhamos para alguns pontos de doutrina que eu queria resumir aqui. O primeiro deles é esse aqui. A Bíblia ensina consistentemente de que aqueles que creem em Jesus Cristo, eles têm a vida eterna. E a vida eterna não é só viver eternamente, mas é viver em comunhão com Deus no novo céu e na nova terra que Ele está preparando. É essa a herança que Deus nos dá mediante a fé. É esse o nosso destino. É isso que Deus preparou para nós. E é esse mundo que se avizinha. Esse paraíso restaurado, criação restaurada e glorificada. É isso que se aproxima cada dia que passa. E aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, justificados dos seus pecados, eles habitarão nesse novo céu e na nova terra. É isso que é a vida eterna que Deus prometeu a todo aquele que cresce no seu Filho. Essa promessa, portanto, ela é decorrente da fé em Jesus Cristo, filho de Abraão, e não em qualquer observância da nossa parte da lei de Moisés, ou de qualquer código moral, ou de liturgias e práticas religiosas, quaisquer que sejam, nada que provenha de nós, mas Deus nos dá gratuitamente o seu mundo glorioso, que Ele preparou, como Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar lugar. Então, tudo isso está reservado, Pedro fala disso como sendo uma herança incorruptível, que não murcha, gloriosa, guardada nos céus, prestes a se revelar. É para lá que nós caminhamos, essa é a nossa esperança, e isso nos é dado gratuitamente. Esse faz parte do plano da redenção que Deus estabeleceu desde a eternidade. Algumas aplicações práticas para nós. A primeira delas é para os aflitos e necessitados, os que estão abatidos. Queridos, eu queria que vocês pensassem nessa noite, que vocês cobrassem ânimo nessa noite, lembrando que aqui não é a nossa morada permanente, que nós temos um mundo que nos foi prometido, um mundo novo, glorioso que nos foi prometido. Como o Senhor Jesus Cristo disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Deus nos prometeu isso, e essa é a nossa expectativa e a nossa esperança. Aqui nesse mundo, você pode passar por momentos difíceis, de angústia, de dor, de privação financeira, de algum tipo de sofrimento, mas lembre que nós somos peregrinos, como Abraão foi naquela terra durante tantos anos. Nós somos peregrinos, estamos de passagem, somos como aqueles judeus que cantavam os salmos de romagem. Quem seguiu a série domingo de manhã sabe do que é que eu estou falando, caminhando para o nosso estado final, a Jerusalém celestial. Então cobre ânimo com isso. Aqui não é
ainda o nosso lugar. Aqui ainda não é o nosso destino final, mas há um mundo novo preparado por Deus que se aproxima. Uma palavra para você que olha para esse mundo como se aqui fosse o fim de todas as coisas. Talvez você tenha esse pensamento de que a morte vai ser o fim de todas as coisas e que a vida é isso que você pode ter aqui e se resume nesse espaço de existência de alguns anos que você está aqui nesse planeta. Deve ser muito triste viver dessa forma. Deve ser muito triste você ter inteligência, ter conhecimento, ter consciência, ter desejos, anseios, aspirações e não ter nenhuma esperança a partir daquele momento em que tudo isso se acabar, como se fosse virar pó e entrar na mais completa escuridão e simplesmente deixar de existir. Não são poucas as pessoas que não conseguem conviver com esse tipo de pensamento. Elas simplesmente não querem nem falar sobre isso e tentam viver a vida aqui o mais intensamente que elas podem, porque elas imaginam que é isso só que existe. E o resultado, então, é que isso abre a porta para o desespero, abre a porta para o materialismo, abre porta para o egoísmo, abre porta para o hedonismo, que é a busca do prazer a qualquer custo. E o resultado é que, no fim, longe de encontrar paz e alegria, a pessoa se encontra aflita, vazia, angustiada, deprimida, vivendo à base de remédios, não poucas vezes, ou então se lançando desenfreadamente no sexo, na bebida, no trabalho ou qualquer outra coisa, para simplesmente não pensar no sentido da vida, com a razão dele existir. E eu quero lhe dizer nessa noite que o Evangelho nos dá essa resposta. Que Deus tem essa resposta, o sentido para a sua vida, que Ele nos criou para algo maior e além, um mundo glorioso, do qual nós somos herdeiros mediante a fé naquele que morreu e ressuscitou, Jesus Cristo, sendo Ele o primeiro dessa nova humanidade. O primeiro já ressuscitou, o resto somos nós, chega a hora, é a nossa vez, quando Ele vier. Eu queria que você pensasse nisso nessa noite também. E finalmente, mais uma vez eu tenho que falar a respeito daqueles que no fundo do coração, às vezes isso é inconsciente, irmãos. A pessoa, ela imagina que Deus vai lhe dar alguma coisa, ou que Deus vai aceitá-la, ou Deus vai se agradar dela com base em alguma coisa que nós fazemos. Eu não estou desestimulando você de viver uma vida reta, uma vida santa, de fazer a vontade de Deus, mas eu estou querendo que você sonde o coração para você saber qual a razão pela qual você quer fazer as coisas certas? Qual a razão pela qual você vem à igreja? Qual a razão pela qual você lê a sua Bíblia? Por que motivo você ora? Por que motivo você busca a Deus? É porque você espera dessa forma obter algum favor, mérito ou reconhecimento da parte de Deus? Ou porque você já entendeu que foi salvo pela graça, pela misericórdia de Deus, e seu desejo maior nessa vida é agradá-lo, não para que você ganhe dele alguma coisa, porque ele já lhe deu gratuitamente, mas porque você quer manifestar para ele toda a sua gratidão. O legalismo é um mal terrível que entra no coração das pessoas. A confiança que as pessoas têm em si, às vezes é tão grande, a primeira coisa que faz é cegar os olhos, a pessoa não percebe que ela é autoconfiante no mau sentido, de que ela é uma pessoa que acha que merece alguma coisa da parte de Deus. Eu queria que você pensasse nisso. A palavra de Deus é muito clara, não é por lei, não é por obras, porque se for, exclui a graça de Deus, exclui a promessa, exclui a fé. Ou é um ou é o outro. A pergunta é, onde está a sua esperança nessa noite? Em que você confia nessa noite? Que Deus queira usar essa palavra no seu coração para encorajar vocês, animar vocês, para enchê-los de expectativa, para que vocês possam se levantar da tristeza, do desânimo, olhar para esse ano que se aproxima como sendo um ano a menos no calendário de Deus, para a chegada do mundo novo que Ele preparou, e que vocês tenham esperança e paciência para herdar a promessa que foi feita mediante a fé a Abraão e a todos que andam nas mesmas pisadas da fé que Abraão teve. Amém. Oremos. Ó Deus, nós te damos graças por tão grandes promessas.
Te damos graças, ó Deus, porque nos prometeste um mundo, herdeiros do mundo. Um dia tudo isso será nosso, não isso, mas isso mudado, isso glorificado, renovado, restaurado, transformado para uma glória indizível. Nós não temos ideia do que o Senhor preparou para nós, mas nós te damos graças porque o Senhor graciosamente nos fez herdeiros da promessa. Porque mediante Jesus Cristo, teu Filho, o Filho de Abraão, o descendente prometido, todas as nações foram abençoadas, povos de todas as tribos, línguas e nações que herdarão essa terra. Te damos graças por isso. Se há alguém aqui essa noite que ainda não compreendeu o Evangelho, nós pedimos que essa palavra seja de encorajamento, que o Senhor queira abrir os seus olhos, que o Senhor possa derramar graça e misericórdia no seu coração. Abençoa também os teus filhos, enchendo-os de esperança, de alegria, no início desse novo ano que o Senhor nos concede por tua graça. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.